suas primeiras festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, como reitor aqui do santuário. Como é que está a viver toda esta preparação e todos estes dias? Com alguma preocupação, porque importa saber todos os pormenores e, por vezes, as informações vão chegando a conta-gotas e é necessário tomar decisões e vai-se tomando decisões, procurando pacificar tudo e tornar acessível a imagem de Senhor Santo Cristo a cada uma das pessoas que a querem ver, não é? Porque é de facto um momento especial as pessoas quando estão diante da imagem e a gente deve proporcionar tudo isto. Está há pouco menos de um ano, portanto nem chegou a um ano neste santuário. Como é que viu a sua nomeação? Como é que recebeu esta nomeação a meio do ano passado? Passou muito tempo na terceira, portanto quase toda a sua atividade tem sido na terceira. Como é que foi esta mudança e como viu esta nomeação? Pois, vi esta nomeação com surpresa, porque nem estaria nos meus horizontes que o Sr. Padre Adriano Borges, o Cônego Adriano Borges, fosse substituído assim tão cedo. E, ao mesmo tempo, com sentido também da responsabilidade e do dever perante a Igreja e perante o Bispo que nos nomeou, e também de gratidão, porque é sempre uma manifestação de confiança e também de esperança, certamente, mas também de confiança, e por isso, com este sentido de responsabilidade e de dever a cumprir. O que é que o surpreende nesta fé incomensurável dos açorianos ao Senhor Santo Cristo dos Milagres? Não há grandes surpresas. E porquê é que não há grandes surpresas? Porque todos nós nos encontramos em alguns momentos na vida perante as nossas limitações. Há desafios que nós encontramos que estão para além das nossas forças, das nossas posses, fazer frente a eles. E quando nós nos encontramos nessa situação, colocamos-nos nas mãos de Deus. E o Senhor Santo Cristo dos Milagres, o culto, a imagem e tudo aquilo que daí decorre, tem sido partilhado por todas as gerações desde crianças e, portanto, é natural que aconteça essa grande manifestação de fé, é com a maior das naturalidades, porque vai acontecer necessariamente esses tais momentos em que nos sentimos pequenos e com necessidade de nos acolhermos debaixo do olhar divino. E o Senhor Cristo permite tudo isto. Nestas festas, disse que todos são convidados a participar. Sentiu que havia necessidade aqui de fazer alguns ajustes no formato das festas também para que fosse esse o sentimento de que todos são bem-vindos? Todos, caminhando na esperança é o lema pastoral deste ano, da nossa Diocese. E, portanto, esta palavra que o Papa também introduziu nas Jornadas Mundiais da Juventude tem que fazer parte das nossas preocupações. E, portanto, era com a maior das naturalidades que isso devia acontecer. Havia algumas situações de insatisfação e, portanto, era mesmo necessário que a palavra voltasse ao de cima e a ser quase um slogan a utilizar, porque, de facto, a festa tem que ser para todos. Assim como a Igreja é para todos, a festa também tem que ser para todos e todos devem poder prestar a sua homenagem ao Senhor Santo Cristo durante a festa. Nesse sentido, que pequenas alterações é que foram necessárias fazer, uma vez que já se tinha retomado, de certa forma, o formato mais alargado das festas anteriores à pandemia? Não foi necessário fazer grandes alterações. Perante os problemas que havia que tomar decisões. E encontrei algumas situações que sensibilizei depois, dei a conhecer aquilo que seria a minha sensibilidade à Irmandade de Senhor Santo Cristo, que era necessário, achava eu, corrigir, e eles próprios entendiam rigorosamente o mesmo. Houve uma situação dentro do santuário que houve necessidade de corrigir, porque existem ali vários problemas, um deles tem que ver com segurança. Nunca foi pensado para ali um plano de segurança, agora já está e já temos um plano,
e isso obriga a algumas restrições em termos de imagem. Portanto, não pode ser uma imagem livre que permita depois a quem possa querer estudar alguma situação para violentar o espaço ter acesso a isso fácil. E, portanto, houve necessidade, também perante abusos que por vezes iam surgindo, a posição interna do sábado, em que a imagem do Senhor passa do coro baixo para a zona da porta da regral, seja contida. E, portanto, aí voltamos mesmo ao processo, ao modelo inicial de ser apenas o clero, as religiosas, a mesa de irmandade, acrescentam-se 3 trabalhadores, porque pode haver alguma necessidade de intervenção naquele espaço, e uma pessoa convidada, que neste caso será a pessoa que ofereceu a capa deste ano ao Senhor Santo Cristo. E ao nível da procissão, houve também alguns ajustes da procissão de domingo e no restante programa? Eu não conheço em detalhe aquilo que foram as opções do passado. Conheço as deste ano, transmitir os convites a cada uma das instituições que habitualmente participavam na procissão, para que todos possam prestar a sua homenagem ao Senhor Santo Cristo. Esta procissão sempre foi um misto de religioso com esta vertente de representação da sociedade também. Que importância é que também tem esta vertente que às vezes é um pouco criticada porque foge um pouco ao espírito do culto, mas que importância é que acha que também pode ter e como é que pode ser interpretada esta presença das instituições e do poder local e regional na procissão de domingo? Toda a procissão, desde o guião que vai à frente até o último dos membros que participar, será sempre a homenagem ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Não faço exceção de pessoas. Penso que é importante haver alguma ordem, e essa ordem depois permite essas leituras mais laicas, assim se pode dizer, laicas no sentido de exteriores, mas aquilo que é importante percebermos é que quem lá está a prestar homenagem ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Não está a exibir-se, está a prestar homenagem. Este ano também há uma novidade, que é a missa em inglês. Porque a introdução desta missa dita em inglês é uma forma também de chegar a mais gente, fazer chegar a mais gente este culto ao Senhor Santo Cristo? Espero que sim. Eu procurei ouvir os meus colegas, porque é das coisas, acho mais elementar bom senso. Ouvir quem há muito tempo vive essas realidades e pensou sobre elas, sugestões e detectar dificuldades para se poder resolver. Esta foi a sugestão de uma ouvidoria, da ouvidoria das capelas, que disse talvez seria bom, e de facto faz sentido, porque temos muitas pessoas, turistas, que não dominam o português e, portanto, podem ter dificuldade em perceber toda aquela envolvência, e querendo eles participar numa Eucaristia, podendo nós realizar essa Eucaristia na língua materna ou semelhante deles, pelo menos que dominam, assim o terão. Vai ter resultados, não vai ter, não faço ideia. A mesa fica posta e serve-se a quem lhe apetecer. Às vezes também este tipo de novidades exige mais do que um ano para se acabar por tornar um pouco mais implantada, não é? Com certeza. Pergunto-lhe também como é que surgiu o convite a Dom Miron Cota e porque este convidado este ano? Não sei, porque já estava o convite feito. Portanto, a razão não sei, mas penso que não será difícil intuir que o facto de ele ser de ascendência portuguesa e açoriana terá pesado. É um homem que, tanto quanto sei, domina o português, ou pelo menos fala com alguma regularidade na língua portuguesa, e, portanto, será muito bem-vindo, até porque está junto às nossas comunidades imigrantes da Califórnia e, certamente, a fazer um bom serviço. E este ano disse-nos na conferência de imprensa da apresentação das festividades que o lema dos santuários é o Senhor ensina-nos a orar.
O que ensina, de facto, a oração às pessoas, o que pode ensinar a oração às pessoas, mesmo àqueles que se calhar não têm esse hábito? A oração é um momento que decorre, em primeiro lugar, e primeira vantagem, decorre da concentração. É necessário nós estarmos concentrados sobre aquilo que vamos dizer e a quem é que vamos dizer. E esta concentração é muito benéfica até para o desporto. Depois, naqueles contextos em que temos o coração cheio de ansiedade, de necessidades, de preocupações, ou de alegrias, ou de esperanças, é a altura da gente abrir o nosso coração a Deus. Ele não só nos acolhe, como também vem até nós, trazendo-nos aquilo que tem para dar, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Ele renova-nos. E a oração é um momento muito particular nesta renovação interior. Houve algumas dificuldades ao longo do tempo. Acabei por detectar isso ocasionalmente. Encontrei um livro numa livraria que se dizia A Oração do Silêncio. Eu fiquei a olhar para o livro e disse, mas nunca ouvi falar nisso. E depois acabei por refletir e perceber que a Igreja, ela própria, foi descurando este ensino da oração. E é de facto relevante, porque se nós ficamos com apenas uma modalidade ou duas de oração, acabamos por não permitir a expressão das pessoas desta intimidade com o Senhor. Eu encontrei há relativamente pouco tempo uma expressão muito feliz acerca da oração. É desabafar com Deus. Existem várias modalidades que fazem parte da nossa história, mas há também algumas condições prévias e é necessário que se consiga perceber e passar por essas condições para que a oração efetivamente aconteça e nos traga aquilo que esperamos da oração. Por isso é importante este ensinar a orar. E por isso a temática deste ano será esta, e a temática do tríduo de preparação da festa também será esta, e espero que, terminada esta etapa, estejamos mais enriquecidos, porque mais sabidos acerca da oração. Que papel é que deve ter, na sua opinião, o santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres? É um espaço de oração, porque passa por lá diariamente muita gente, precisamente com este objetivo. Mas como é que se pode torná-lo ainda um espaço com mais centralidade aqui nos Açores, nomeadamente? O trabalho no santuário penso que deve ser pensado em termos de longo prazo, porque há muito a fazer e as coisas não acontecem, a não ser, enfim, pequenas soluções ou pequenos programas com horizontes muito curtos em termos de responsabilidade. Eu também tenho uma postura assim muito particular acerca disso, que quando a gente sabe que está de saída, o melhor é não mexer. Não é? Deixa estar as coisas como estão, não vamos tomar iniciativas que os outros depois é que vão dar corpo a elas e assumir a responsabilidade. Não se trata de negar essa possibilidade. Não, acho que é um dever conter-me, ter aqui alguma contenção. Depois, o santuário deve ser, sobretudo, um lugar de espiritualidade, de desenvolver a espiritualidade da família, homens ou mulheres, pais ou filhos, jovens, idosos, seja lá o que for, em qualquer circunstância da vida, devem procurar alimentar a sua espiritualidade, a sua relação com Deus e a sua inspiração para as suas necessidades de vida ali. Portanto, o santuário deve ser um espaço para isso. Necessita de condições físicas e não só, também humanas, mas físicas para isso. Depois, foi um dos alertas que o nosso bispo me deixou quando estivemos juntos ali no santuário, reservar um espaço para a juventude universitária. É necessário que eles tenham os seus espaços de convívio, de reflexão, até mesmo de oração, se for o caso, mas se não for o caso, não é por aí que vem mal ao mundo. É importante eles terem o seu espaço e nós, Igreja, prestarmos este serviço a esta juventude.
porque tudo aquilo que fizermos em benefício dos jovens, estamos a fazer investimentos no futuro a bem da humanidade. Mas não está de passagem Com certeza. pelo santuário. Com certeza. Pela sua resposta ficou no ar que poderia estar assim, podia-se estar de passagem. E com certeza que estou de passagem. A idade não perdoa, não é? Chega-se a uma altura em que temos mesmo de ceder o lugar. Mas penso que os projetos para o santuário devem ser um misto. Tem que haver inspirações, com certeza, mas deve ser um misto de corresponsabilidades, em que a Diocese também intervém. Dou-lhe um exemplo. Uma das áreas em que me parece que é importante o santuário dar resposta, porque também beneficia disto, os padres em final de carreira, em final de vida, às vezes têm algum desamparo, porque já não têm as famílias que antes havia, que os acompanhavam até ao fim. O santuário pode prestar este apoio, e também beneficiar dele, porque eles podem depois estar naqueles momentos de acolhimento, até mesmo a prestar o serviço de confissões. Foi uma das coisas que sempre me habituei aqui na cidade de Ponta Delgada, ao longo, sobretudo, da minha juventude, em que, quando necessitava ir à Igreja Matriz, ou ao Santuário, ou mesmo a São José, São Pedro não ficava mais fora de mão. Mas encontrava sempre lá sacerdotes mais velhos, prontos a confessar. E é um benefício para nós e também para eles. Só que, se esse for um projeto meu apenas, vem outro atrás que pode não concordar e desfaz. Ora, a vida das pessoas não se pode pôr e dispor desta forma. E, portanto, aqui tem que haver um compromisso maior e um compromisso da Diocese que, quando nós abrirmos as portas para esta realidade, assim será e será respeitado esses compromissos mútuos. Quem diz isso diz dos outros projetos que possam existir, porque não podem ficar ao sabor da inspiração de cada um, da vontade de cada um. Portanto, daí a necessidade de um projeto de vida que não se trata de uma pessoa apenas durante este tempo todo, não. Tratam-se de projetos que não caducam com a mudança dos diversos autores, no caso do santuário. O anterior reitor estava a dar seguimento a uma série de projetos de investimentos no santuário. O último tinha sido a criação de um serviço de apoio a doentes deslocados, nomeadamente com a criação de 9 quartos. Este serviço já está, no fundo, a funcionar? Não, ainda não está. Está na fase final, mas ainda não está a funcionar. Todo o santuário necessita de grandes intervenções. O santuário, pois, aquilo era um convento, que ao longo do tempo ele acabou por ser nacionalizado, e a gente sabe como é que o Estado trata dos seus imóveis com algum desleixo, assim se pode dizer, porque está tudo longe da vista, não é? E há sempre outras preocupações mais próximas com outras necessidades, os investimentos vão para lá. Portanto, o convento está um pedaço envelhecido e necessitamos disto. Isto passa também necessariamente pelo crivo, a junção quer destes projetos com o plano de segurança e outro também muito importante em termos de proteção das pessoas, que é contra incêndios e de proteção civil, porque nós vivemos numa região sísmica e volta e meia pode ser necessário as pessoas evacuarem-se rapidamente, portanto saírem do edifício rapidamente e em segurança, e não temos nada disto. Portanto, há aqui muito a fazer. Isto significa também que vai demorar o seu tempo até lá chegarmos ao fim. Mas essa obra chegou a ser concluída, portanto, esta obra chegou a ser concluída? Está em fase conclusiva. Mais um mês e meio, estará. Porque a seguir haveria a intenção de criar uma ala para estudantes e também uma livraria, segundo o que nos tinham sido adiantado. Vai manter estes projetos ou acha que tem que ser repensado também todo este projeto? Os projetos estão todos em cima da mesa. Pode haver necessidade de reformulação de alguma realidade? Pode, porque a própria realidade social vai mudando e esses projetos já têm 10 anos, se não estou em erro, e, portanto, há realidade social que vai fluindo noutros sentidos, que já não será necessário tanto isto, e é necessário esta outra vertente que, entretanto, está descoberta ou veio-se a revelar com mais experimento. São situações que têm que ser adaptadas ao tempo. Mas não faço ideia o que é que vai ser.
A questão da livraria, pois ela está dentro daquele espaço que está agora em renovação e, portanto, dentro de um mês e tal, estou convencido que estará tudo pronto. Estará tudo. Em termos de livraria, ainda não, mas até o final do ano estou convencido que iremos fazer a transferência dela para aquele espaço. Além de haver a necessidade de um compromisso da Diocese em relação a todo este projeto que já referiu, a questão do investimento que é necessário, existe também aqui um comprometimento das entidades públicas, digamos assim, a par da Diocese? Terá de haver, porque o santuário por si não tem capacidade para fazer face a esses investimentos. Terá, devagarinho, portanto, em vez de fazermos e concluirmos um processo em 5, 10 anos, se calhar 20, 30, pronto, tudo bem, tudo depende das possibilidades e dos meios que estiverem ao nosso dispor para se fazer isso. Mas isso passa muito pela concordância acerca das necessidades mais prementes e do apoio e do serviço que deve ser prestado às diferentes realidades da nossa sociedade. Em relação à beatificação da Madre Teresa da Anunciada, foi postulador do processo de beatificação da Maria Vieira da Silva, ainda é, e portanto eu gostaria que também perceber o que é que leva a que haja um impasse tão grande à volta deste processo da Madre Teresa da Anunciada. Esta é a pergunta para a qual não tenho resposta. Aquilo que posso responder é o seguinte: tenho encontrado vários documentos do processo para a beatificação da Madre Teresa da Anunciada, e eles deviam estar todos coligidos, juntos, organizados, e o processo a estar devidamente capaz. A impressão que tenho é que, mas é uma impressão, intuição, não tenho nenhum fundamento para além disso. A impressão que tenho é que a pressão que volta e meia se faz, sobretudo por alturas da festa da Assunção de Cristo, com o processo de beatificação da Madre Teresa, não ajuda, até pelo contrário, prejudica isso. Porque tomam-se iniciativas mais ou menos esporádicas que depois acabam por não ter sequência, ou até, eventualmente, podem não fazer grande lógica dentro do processo. O processo de beatificação é um processo muito sério, que tem que ser ponderado de uma ponta à outra, não apenas na parte histórica, que é fundamental, mas é também fundamental que os documentos sejam produzidos, porque serão esses documentos a serem depois analisados. E, por exemplo, nós podemos ter uma situação em que, se houver culto instigado pela autoridade religiosa à Madre Teresa, o processo é rejeitado, nem sequer chega a entrar lá dentro. O primeiro documento a ser analisado será um compromisso de honra do bispo a dizer: não há nenhum culto, se não for assim nestes termos, o processo será rejeitado liminarmente. Portanto, aquilo que necessitamos é, sobretudo, de serenidade para juntar todas estas peças que foram produzidas ao longo do tempo e procurarmos depois organizar de forma capaz o processo, de maneira que ele entre, seja analisado e venha a resposta que nós todos desejamos, que é efetivamente ser reconhecida como beata na vida da Igreja e poder ir até os altares. Não estamos na fase da nomeação de um postulador para este processo? Deixe-me primeiro perceber tudo o que está feito e depois então vamos organizar todo o resto. Há aqui também a questão da estátua da Madre Teresa da Anunciada, que as pessoas perguntam-se também o que fim será dado àquela estátua que foi inicialmente colocada no adro. O que é que se pretende fazer com aquele trabalho, digamos assim? A estátua anterior está muito bem no sítio onde está. Está no jardim, à entrada do convento, e muito bem quadrada. Portanto, é daquelas situações que digo, ela aqui está bem melhor do que estava antes. Em relação à nova imagem, à nova estátua que fizeram da Madre Teresa, ainda não tomei nenhuma decisão, fui procurando ouvir as conversas que iam suscitando esta questão, e aquilo que me percebi é que
a maioria das opiniões vão no sentido de que ela seja colocada naquele átrio da roda. A seu tempo iremos tomar a decisão e se calhar é provável que seja por ali, porque parece-me que é o sentir maior. Ouvi também algumas pessoas a dizerem, se calhar mesmo nada, não é? Não haver nada, porque já existe a outra lá dentro que está muito bem enquadrada. Havemos de tomar a decisão ao seu tempo. Esteve durante o seu percurso ligado à comunicação social, no sentido Sim. que já foi diretor da União, já teve outros cargos também nesse jornal que entretanto desapareceu, para dar origem ao sítio Igreja Suja, entretanto que foi uma resposta que se procurou dar, foi professor também na área de uma disciplina ligada à comunicação social. Como é que vê o momento atual da comunicação social, regional e global, porque os problemas acabam por ser globais? Eu sou um consumidor de comunicação social, com gosto. E, tendo passado pelo meio, enfrentado dificuldades e procurado respostas para as dificuldades, procurando conhecer aquilo que é o funcionamento da nossa cabeça, da forma como decidimos, os nossos comportamentos, tudo isto, o que é que concluo? A comunicação social tem um papel fundamental para estarmos informados, para tomarmos as decisões. Nós agora, enfim, com alguma regularidade, falamos de fake news. E não é só isso que acontece. Mas é, de facto, muito importante estarmos devidamente informados. Para estarmos informados, necessitamos de termos comunicação social. E nós hoje adotamos uma postura de que queremos isto, sim senhor, não prescindimos, mas de graça. Não há ninguém que trabalhe de graça. Todos necessitam de sobreviver e de alimentar as suas vidas e também viver em dimensão a sua própria realização pessoal. As pessoas têm que enfrentar estas realidades que é necessário pagar. Nós, para termos comunicação social livre e capaz, nós temos que a pagar. E foi isso que fui gradualmente percebendo ao longo dos tempos. Quando fui para a União, também estive na administração, ainda estávamos no chumbo, e o problema da União era o chumbo. Passamos para os computadores, passamos para o offset, o problema continuou rigorosamente o mesmo. Não se aumentou 10, 20 assinantes por causa dessas mudanças tecnológicas. O problema não estava aí. O problema está na nossa postura. Portanto, a gente quer, mas não quer contribuir, não quer pagar. Às vezes nem sequer colaborar. Não pode. A comunicação social tem desafios muito grandes. Tem essas novas tecnologias de internet, acho que criaram dificuldades acrescidas. Algum relaxamento em termos de regras da comunicação social que acho que não nos beneficia, acho que não beneficia os próprios jornalistas nem os consumidores da comunicação social, mas a seu tempo tudo isto encontrará o seu ajustamento, não é? Tenho sempre a noção que as nossas convicções, enfim, são formuladas a partir das nossas experiências e aquilo que serão as soluções do futuro serão eventualmente diversas. Que tem que haver solução, tem que haver solução. E em relação ao momento atual da sociedade, em que há um populismo crescente, como é que se combate este tipo de correntes e este tipo de discurso? Isto dava origem a uma conversa de horas. Mas o que é que lhe posso dizer? Eu penso que a sociedade vai enfrentando desafios sérios. Muitas vezes as pessoas são abusadas por pequenos ou grandes poderes, sejam eles de que cariz forem, muitos deles a nível económico. Por exemplo, basta nós pensarmos nos bancos, nos seguros, que têm posturas tão autoritárias perante os clientes que os tratam como se não fossem gente. Isto cria ressentimentos. E as pessoas vão pensando e vão dizendo isto não pode ser assim. O populista vai dar uma resposta muito simples a essas situações. Daí a sua popularidade. Por outro lado, estou convencido que, na medida em que os políticos deixarem de ir às respostas fáceis em termos eleitorais
para resolver os problemas da sociedade, os populistas vão perder gás. E, portanto, aquilo que nos está a fazer falta são intervenções, não vou dizer mais musculadas, não é? Eu acho que a vocação dos políticos deve ser esta, resolver os problemas das pessoas. E há problemas a nível de diferentes autoridades de fiscalização que não fiscalizam, foram sendo eliminadas gradualmente, eram poupanças de financiamentos para outras áreas e foi-se eliminando. Não pode, não é? Não pode, porque os desafios são grandes e nós podemos correr o risco de perder o regime a que nós estamos habituados e enfrentar outros desafios bem piores, como já enfrentamos no passado, apenas por ausência dos políticos, falta de comparência nestas áreas. Quem fala de bancos e de seguros, fala de comércio, por exemplo, uma das coisas, recordo a minha reação quando comecei a ver notícias, sobretudo com origem em França, que falavam dos perigos do plástico em termos de saúde pública e já com provas científicas. Então, é depois do plástico chegar à Lua que vocês vêm dizer que isto faz mal à saúde. Tem que haver aqui organismos de intervenção, de análise, capazes, competentes, para que as pessoas se sintam protegidas. Porque, entretanto, quanta gente é que não sofreu consequências disto? Nós estamos a ver as consequências que até mesmo os plásticos têm no mar e entram na cadeia alimentar por aí, e não só, e não se vê que alguma coisa esteja a ser feita. O que é que estão à espera? Voltando um pouco atrás, agora que as festas, a seguir a estas festividades, quais serão as suas prioridades, digamos assim, como reitor do santuário, uma vez que houve aqui um período também de procurar conhecer e saber o que se passa, a que é que vai dar prioridade? A implementação dos planos de segurança contra incêndios e de proteção civil, básico. Depois é necessário fazermos toda essa reflexão acerca do futuro do santuário, que vocações terá o santuário de resposta às necessidades da população que aqui está, os cristãos de São Miguel de Ponta Delgada e de São Miguel, e a partir daí começar a ver aquilo que teremos de fazer mesmo em termos de infraestruturas. Mas, primeiro, portanto, esses planos, implementar a segurança e os incêndios e a questão depois de que respostas é que o santuário deve dar. E vamos trabalhar para que seja possível dar essas respostas. Muito obrigada. Nada.